Sinto que devo agradecer o convite que me foi feito para estar aqui e por uma razão que só confirmo depois de ouvir as exposições precedentes. E a razão é a de que não é muito frequente encontrarmos a falar em ambientes que consideramos radicalmente diversos do nosso próprio quadro de mundividência. Normalmente encontramos a falar para pessoas que partilham os mesmos pressupostos, a mesma perspectiva de análise e portanto, digamos, mais fácil entrar em debate. Eu, desde que cheguei, e devo confessar que já não tinha experiência de participar em debates tão marcadamente político-partidários como este, portanto, eu realmente fui-me dando conta que, de facto, estou num quadro de análise radicalmente oposto. Quero acreditar que temos objetivos comuns, que temos desejos, aspirações móveis para desempenhar uma postura cívica e transformadora das nossas sociedades que visam grandes objetivos que se identificam. Mas, de facto, tenho de confessar que o quadro analítico em que me situo é radicalmente diferente daquilo que eu aqui ouvi até agora. E eu acho que isto é um dever de sinceridade para com todos. Não lamento ter vindo, pelo contrário, acho que isso pode ser um enriquecimento. Mas é um desafio. Eu não tenho a certeza se me vou fazer entender, porque talvez também até nem tenha sido capaz de entender tudo daquilo que aqui foi dito. Mas é assim que o ser humano tem que funcionar, como ser limitado que é e procurando ir convergir. O tema geral desta reflexão, debate, é vastíssimo. Fala-se de poder económico, direitos dos trabalhadores, desigualdades, liberdades democráticas. A mim pediram-me que falasse fundamentalmente das desigualdades. E é nesse contexto que eu me vou situar. Portanto, não falarei propriamente de poder económico, não, embora, evidentemente, o poder económico está associado às desigualdades, subentende-se. Também não falarei diretamente da crise, senão na parte final da minha exposição. Mas não abordarei a crise enquanto tal, embora também concorde que é uma temática fundamental para podermos situar-nos no quadro concreto em que nos é dado viver neste começo do século XXI. Mas vou delimitar, de facto, a minha intervenção, pelo menos neste primeiro momento, à questão da desigualdade económica. E não posso fugir à minha formação académica, embora eu já deva ter esquecido há alguns tempos, porque já deixei a universidade, propriamente dita, em 1993, já há quase 15 anos. Mas eu gosto de começar por definir bem os conceitos. E talvez uma questão prévia, porque é que a desigualdade económica é um tema-chave no debate sociopolítico? Há várias razões. A primeira delas tem a ver com o facto de que nas nossas sociedades a desigualdade económica que se traduz pelo rendimento é o principal fator de desigualdade relativamente ao bem-estar. Não é o único, mas é um fator principal. Ou seja, existe uma relação direta entre o rendimento e a forma como ele se reparte, se distribui e a consecução
de níveis de bem-estar social. Portanto, há fortes razões para nos preocuparmos com uma repartição do rendimento gerado pelo conjunto da economia em termos equitativos, em termos que não se traduzam em grandes desigualdades. Outra razão importante é que o próprio sistema económico, tal como nós o conhecemos, eu não vou fazer futurologia de porque é que poderia ser diferente, mas este sistema em que nós vivemos é um sistema em que as relações entre a produção e a procura têm que ser minimamente sustentáveis. Se realmente não há procura, a produção não responde a essa procura, a esse déficit de procura. E, analogamente, se a produção não se desenvolve, também a procura enfrenta dificuldades de ajustamento. Ou seja, a repartição do rendimento tem a ver com uma questão importante, que é a da própria sustentação da procura. A sustentação da procura e, portanto, indiretamente, a sustentação da produção. E estão a ver que não é uma questão de sumenos importância para o funcionamento do sistema económico haver mais ou menos desigualdade na repartição de rendimento. Num caso, digamos, modelo teórico extremo, em que todo o rendimento se concentra, por exemplo, no último decílio da população, é evidente que a procura sofreria com isso. E procura, sobretudo, daqueles bens básicos que correspondem à produção de massa. Portanto, a desigualdade económica é um problema que não pode ser afastado também do debate da própria política económica. O outro aspecto que torna importante o tema é o facto de que a desigualdade económica, traduzindo-se em desigualdade relativamente a nível de bem-estar, tem naturalmente uma relação direta com a coesão social das diferentes sociedades. Sociedades que apresentam grandes desigualdades, no limite, uma massa de excluídos considerável, são sociedades que têm dificuldade em encontrar caminhos de concertação e de paz social. Por último, naturalmente, gostaria de recordar aqui o aspecto ético que subjaz a uma repartição que deve ser equitativa daquilo que é produzido conjuntamente. Portanto, o primeiro ponto é para dizer que, de facto, este tema da desigualdade económica, e num primeiro momento identificando a desigualdade económica como desigualdade na repartição do rendimento, é uma questão importante. Curiosamente, no nosso país, até há, digamos, 2 ou 3 décadas atrás, a questão da repartição de rendimento era uma questão menor. Não era questão que se tratasse, e mesmo nos cursos de economia era assim relegada lá para os últimos capítulos. Falava-se muito de crescimento, desenvolvimento, mas quanto à repartição de rendimento, quanto às políticas de repartição de rendimento, havia algum sentido. Penso que houve um avanço significativo relativamente a este ponto, porque hoje em dia julgo que não podemos dizer que ignoramos as desigualdades na repartição de rendimento. Têm aparecido estudos académicos de vulto, interessantes, e também os meios de comunicação social se têm feito ecos de alguns tipos de desigualdade.